Aí talvez você diga, pastor, que amor é esse, hein? Isso é amor de Deus, irmãos. O fato de Deus permitir que isso acontecesse com Israel, isso é prova do amor de Deus para com aquele povo. A gente está acostumado a olhar o amor de Deus só quando Deus nos dá, né? Deus está nos dando. Ah, Deus me deu, Deus me ama. Ah, Deus me concedeu, Deus me ama. Deus abriu as portas, Deus me ama. Ah, Deus fez, Deus me ama. Mas quando Deus não faz, Deus também ama, irmãos. Quando Deus não dá, Deus também ama. Quando Deus fecha a porta, Deus também ama. Ele faz tudo por amor. Ele ama quando dá, mas quando não dá é amor. Ele ama quando faz, e quando não faz também é amor. Porque Ele ama. E por amor Ele fez isso, por amor Ele permitiu que fosse assim, por amor Ele permitiu que Israel caísse nas mãos daquele povo inimigo, e que eles sofressem daquela forma. A aliança de Deus com Israel, irmãos, era a seguinte: se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Deuteronômio capítulo 27. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será a sua amassadeira, bendito será o produto da tua colheita, da tua plantação, o fruto do teu ventre, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Seus inimigos virão contra ti num caminho, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Isso se me obedecerem, se guardarem a minha palavra, se viverem conforme a minha palavra. Mas se for o contrário, se não andarem conforme a minha palavra, se não me obedecerem, essas maldições virão sobre vocês. Maldito serás no campo, maldito serás na cidade, maldito será o teu campo, a tua amassadeira, o produto da tua terra, o fruto do teu ventre. Seus inimigos virão contra ti por 7 caminhos. E Deus é sempre fiel à sua palavra. Deus é sempre fiel à sua palavra. Foi a pregação, a última pregação do ano, você lembra disso? A última pregação que nós ouvimos aqui, em 2021. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus sempre é fiel à sua palavra, seja para abençoar, ou seja para disciplinar. É claro que Deus, Ele prefere abençoar o seu povo. Ele prefere abençoar os seus filhos, porque Deus é Pai, e Ele é Pai que ama, Ele é Pai bondoso, Ele prefere abençoar. Jesus um dia disse assim acerca de Deus, da paternidade de Deus, lá em Mateus capítulo 7, Ele diz assim: se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Se eu e você que somos maus, amamos os nossos filhos, cuidamos dele, buscamos o melhor para eles, é isso que Jesus está dizendo. Você que é pai entende isso, eu que sou pai eu entendo isso. Ele diz: quanto mais Deus, se eu quero o bem dos meus filhos, quanto mais Deus quer o meu bem. Você consegue imaginar isso? Deus olha para Israel, quando está mandando Israel para o cativeiro, lá no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, e ele diz: bem sei eu o pensamento que eu tenho de vós, de bem, não de mal, eu quero dar a vocês o fim que vocês buscam. Deus quer o bem do seu povo. Mas fica tranquilo, porque esse Deus que quer o bem do seu povo, Ele não hesita em remover essas bênçãos, caso o nosso sofrimento nos conduza de volta para Ele em arrependimento. Ele não vai hesitar nem um pouquinho em retirar isso, em retirar o bem, em retirar a bênção. Se isso redundar em arrependimento, em nos trazer de volta, para Ele, porque Ele é Pai, e é Pai que ama. Ele é Pai, e é Pai que cuida dos seus. Ele é Pai, e é Pai que tem um cuidado especial pelos seus filhos, e não quer que nenhum deles se perca. Não quer que nenhum deles se perca. E conosco não é diferente, irmãos. Nós somos filhos dele e Ele nos ama. E fique tranquilo que o que for preciso Deus fazer na minha e na sua vida, para nos trazer de volta a sua presença, Ele vai trazer. Para nos manter na sua presença, Ele vai fazer, porque Ele nos ama. E é por amor que Ele vai fazer. O que for preciso tirar, Ele vai tirar. O que for preciso mudar, Ele vai mudar.
Porque é mais importante para Deus que eu e você vivamos para Ele, estejamos na presença dEle, vivamos segundo a vontade dEle. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12 diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus é esse pai que ama os seus filhos, e por querer bem aos seus filhos, ele às vezes tem que apertar o cinto, ele às vezes tem que trazer uma situação mais difícil. Não é assim? Eu e você não somos assim com os nossos filhos? Quando a gente percebe que o celular está prejudicando, o que a gente faz com o celular? Não vai lá e confisca? Quando a gente percebe que o computador, que a internet está trazendo, está causando problema, eu e você que somos pais responsáveis, preocupados com o futuro deles, com a vida deles, não só material, mas espiritual, o que a gente vai lá? A gente não tira o computador? Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus é a mesma coisa. E se insistir na coisa, o que a gente faz? Tem castigo, tem um chicotinho lá. Deus é a mesma coisa, irmãos. Fica tranquilo, e Ele vai fazer isso porque Ele te ama. Vai fazer sim. Vai fazer sim, e vai fazer porque Ele te ama. Porque você é especial para Ele, você é importante para Deus. E você não pode se perder. E às vezes nós somos filhos teimosos, rebeldes, de coração duro. Às vezes nosso coração é duro. Ele fala, a gente faz, ele fala, a gente faz, ele fala, não faz, a gente faz. Aí chega uma hora que já não tem que falar mais. Tem que pegar lá na orelha e falar, senta aqui. Senta aqui. E às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus chega e fala, vem cá. Porque Ele é Pai, porque Ele ama. E era isso que Ele estava fazendo com Israel. Ele abriu as portas para os midianitas e falou, vai, tira tudo. Vai, tira tudo. Destrói tudo. Põe esse povo para correr, para fugir, para se esconder. Foi isso que Deus fez. Hebreus, no capítulo 12, versículo 5, diz assim, 5 a 11, é um texto bem conhecido. Diz assim, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não endureças não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, temos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivamos? Porque aqueles, os nossos pais daqui da terra, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia. Mas este, o nosso Pai Celestial, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O propósito da correção de Deus é este, nos levar à santificação, nos levar a viver eternamente com Ele. O propósito de Deus é nos santificar, é nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. É nos fazer santo porque Ele é santo. Se Ele é santo, nós temos que ser santo. O apóstolo Pedro diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver, como é santo aquele que vos chamou. E às vezes Deus permite a luta, Deus permite o problema, Deus permite a dificuldade, para nos trazer de volta à sua presença. Aí você diz, então pastor, quer dizer que se eu estou na luta, eu estou no problema, é porque eu pequei? Não, não estou dizendo isso, meu irmão. Eu não sou nenhum dos amigos de Jó. Fica tranquilo. O que eu estou dizendo aqui é que, às vezes, Deus permite que a luta venha à nossa vida, para que nós possamos nos lembrar quem nós somos, de onde nós viemos e para onde estamos indo. Porque nós facilmente nos esquecemos de Deus, irmãos. Nós facilmente nos esquecemos dos feitos de Deus pela nossa vida. Facilmente nós desprezamos o Senhor. Quando tudo está bem, a gente não vem na igreja. Quando tudo está bem, a gente ora menos. Não é assim?
Comigo é assim, não sei se com você é assim. A gente ora menos. A gente lê menos a Bíblia. A gente começa a se preocupar mais com outras coisas. As coisas materiais começam a chamar mais a nossa atenção. E quando isso começa a acontecer, a gente começa devagar nos afastando de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado. Quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado. Quando a gente menos percebeu, o pecado domina o nosso coração. Nós somos assim. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos vulneráveis ao pecado. E Deus, para que isso não aconteça, às vezes Ele traz sobre nós alguma coisa bem difícil. E aí nós nos lembramos quem nós somos e o que temos que fazer. Você lembra de Jonas? Deus disse para Jonas, vai pregar lá em Nínive. O que fez Jonas? Foi para o porto, pegou um navio, foi para onde? Tem que ir para Nínive, vou para Tarsis. Desceu para Tarsis. Dentro do navio, Jonas corre para o porão do navio, deita lá e dorme. Acabou. Aqui Deus não me encontra. Estou indo bem para longe. Quero ficar no fim do mundo. Quero ver se Deus vai me achar aqui. Estou escondido, protegido aqui dentro desse navio. Estava tão sossegado que resolveu dormir. Estava tão despreocupado com Deus que ele resolveu foi dormir. Aí Deus olha para essa situação e diz, você não, Jonas. Você não, você é meu. Você pertence a mim, meu filho. Tua vida é minha. Você é meu profeta. Você é um homem escolhido por mim para pregar a minha palavra, para falar a minha palavra. Você não. Você não vai fugir, não. O que Deus fez? Deus mandou uma tempestade. Deus mandou uma tempestade. O capitão daquele navio conhecia Jonas? Não. O capitão daquele navio sabia quem era Jonas? Não. O capitão daquele navio sabia quem era Deus? Talvez não. Mas a tempestade veio sobre aquela embarcação. O vento soprou ali naquela embarcação. O navio estava ainda a pique. Eles tiveram que jogar fora suas mercadorias. Eles começaram a sofrer prejuízo. Por quê? Porque Jonas estava ali. O que Deus fez? Deus mandou a tempestade para chamar a atenção deles e dizer, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa aí que precisa ser mudada. Tem algo aí que precisa ser retirado. Tem algo aí que precisa ser modificado. E Deus fez isso com uma tempestade, irmãos. Deus podia ter mandado outro profeta, né? Não ia ser mais fácil? E chegar lá e dizer, eis que o Jonas está aqui, tira ele do barco. Não, mas Deus mandou, foi uma tempestade, foi um furacão, as ondas sopravam, o barco começou a querer ir a pique, e a confusão se instaurou, e todo mundo começou a cada um orar para o seu Deus, quem sabia rezar, rezava, quem sabia orar, orava, quem sabia fazer alguma coisa, fazia para o seu Deus, e nada mudava. E o capitão falou, tem alguma coisa errada aqui dentro. Às vezes Deus faz isso, irmãos. Às vezes vem a luta, vem o problema, e a gente olha para um lado, olha para o outro, e diz, de onde está vindo isso? Por que isso está acontecendo? Mas fica tranquilo que quando nós paramos para observar, Deus nos faz, Deus nos traz à mente aquilo que precisa mudar. Onde Ele quer agir, onde Ele quer trabalhar, o que Ele quer mudar, o que Ele quer restaurar, o que precisa ser retirado, o que precisa ser mudado. Para que nossa vida seja aquilo que Ele quer que seja. E foi assim, lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, tira Jonas, quando tirou Jonas, tudo se acalmou. E muitas vezes Deus faz isso conosco, irmãos. Deus permite a tempestade, isso porque Deus é um pai, não é um pai permissivo, Deus não é um pai que deixa seus filhos fazerem o que bem quiserem, não, Deus não é assim. Deus é um pai que cuida dos seus filhos com amor, cuida com zelo. Ele traz a disciplina quando tem que trazer. E a disciplina é a prova de que Deus abomina o pecado, mas ama o seu povo. Deus é santo e deseja que seus filhos também sejam santos. E a disciplina nos garante que somos verdadeiramente filhos de Deus. Deus estava provando para Israel que Deus amava Israel. E Deus queria trazê-los de volta. Deus queria que eles se voltassem para Ele. Mas você vê aqui no versículo de número 6, capítulo 6, versículo 6, diz assim, por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria, que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Irmãos, por que esperar 7 anos, até chegar numa situação de miséria, para voltar a clamar ao Senhor?
para buscar a Deus. É muita dureza de coração. É um coração muito afastado de Deus. É um coração muito distante de Deus. Por que esperar tanto tempo? Por que esperar as coisas chegarem a um nível tão ruim para poder se voltar para Deus? Israel esperou 7 anos. Foram 7 anos acontecendo a mesma coisa. Foram 7 anos sendo perseguidos. 7 anos vendo sua lavoura sendo destruída, seus animais morrendo, vendo os midianitas devastando suas terras, a ponto de correr e terem que se esconder. Às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes nós achamos que o problema não está em nós. E a coisa vai apertando, e a gente vai deixando passar. E Deus está querendo só chamar a nossa atenção e dizer: ei, volta para mim, vem buscar. Eu quero que você venha me buscar, eu quero que você ore mais, eu quero que você jejue mais, eu quero que você me adore em espírito e em verdade, eu quero que você se afaste do pecado. Deus só quer chamar a nossa atenção para isso, e às vezes nós não percebemos. Israel esperou 7 anos para se lembrar: ai Deus. Aí eles voltaram para Deus. Aí começaram a clamar pelo socorro de Deus. E Deus que é misericordioso, longânimo, assaz benigno, cheio de graça, olha para aquele povo e tem misericórdia deles. Deus levantou um profeta, anônimo. A Bíblia não diz o nome do profeta. Versículo 8 diz: Deus enviou um profeta. E o profeta chega diante dos filhos de Israel e diz o seguinte: olha, eu tirei vocês do Egito. Deus repete aqui a profecia lá do capítulo 2 de Juízes. Ele diz: eu tirei vocês do Egito. Eu fiz vocês subirem de lá. Saí da escravidão. Eu vos levei com mão forte. Né? Eu vos livrei com mão forte. Eu vos trouxe a essa terra, a terra que mana leite e mel. Não para vocês serem subjugados aqui, mas para vocês viverem aqui para mim, para a minha adoração. Mas vocês fizeram tudo errado. Sabe o que Deus estava dizendo para esse povo? Deus estava dizendo para eles o seguinte: olha, eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês para uma terra que mana leite e mel, e eu não sou o culpado dessa situação que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo nela porque vocês querem, porque vocês é que me deixaram, foram vocês que se afastaram de mim. Eu dei a vocês todas as condições para que vocês pudessem viver bem e serem felizes aqui. Eu ofereci a vocês o melhor da terra, a minha proteção, o meu cuidado, para que vocês pudessem viver aqui. Eu cerquei vocês de bênçãos. Eu livrei vocês da mão dos vossos inimigos, exatamente para que vocês pudessem viver aqui, viver para a minha glória, viver para mim, me servir, me adorar, bendizer o meu nome. Só que Israel fez tudo o contrário. Israel fez tudo o contrário. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, irmãos, nós vemos que conosco não foi diferente. Deus nos salvou para que pudéssemos viver em obediência a Ele e a sua palavra, para sermos fiéis a Ele, como filhos amados, e andarmos de modo digno da nossa vocação. Deus nos deu todas as condições de vivermos uma vida plena aqui, uma vida plena com o Senhor. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida como? Em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Deus trouxe vida plena para nós. E tudo que Deus quer é que nós vivamos à altura do nosso chamado, da salvação que Ele nos deu, que Ele nos proporcionou, de tudo aquilo que Ele nos trouxe através de Jesus Cristo e sua morte vicária na cruz do Calvário, a redenção dos nossos pecados, a libertação do domínio do pecado, uma vida nova em Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que foste chamado. Viva a altura da vocação de vocês. São filhos de Deus, pertencem ao Senhor, foram chamados por Ele,
Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Ele. Meu corpo, seu corpo é templo e habitação dEle. Deus habita em nós. E tudo que Ele quer é que eu e você vivamos à altura disso. Todas as condições nós temos. Ele nos dá. E a motivação, irmãos, da vida cristã não deve ser ganhar ou perder alguma coisa, mas sim a possibilidade de viver à altura daquilo que já possuímos em Cristo Jesus. Essa deve ser a motivação da vida cristã. Não é aquilo que Deus pode nos dar, não é aquilo que Deus pode fazer por nós, mas é aquilo que Ele já fez. Não é aquilo que Ele já pode nos dar, é aquilo que Ele já nos deu. A motivação é aquilo que Ele já nos deu. É aquilo que Ele já nos concedeu, vida eterna, nos livrou da condenação, nos trouxe vida em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, já ressuscitaste com Cristo? Então busque as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Pense nas coisas lá do alto. Viva para Deus. Viva para Ele. Viva para o Senhor. É o que Deus quer. É o que Deus quer. Em meio a toda aquela angústia, Israel então resolve voltar-se para Deus. Esperou tanto tempo, mas Deus, em sua bondade e misericórdia, os traz de volta. Agora eles se arrependem, eles clamam, eles buscam ao Senhor. Chegou o momento de Deus levantar mais um juiz, de Deus levantar mais um homem, para pleitear essa guerra contra os midianitas. Mas isso a gente vai ver na leitura bíblica da semana. Eu quero te dizer, meu irmão, que uma palavra como essa nos faz refletir exatamente como estamos nós vivendo na presença do Senhor. Como é que nós temos vivido? Será que é preciso Deus sacudir de fato a nossa vida para que nós possamos entender que nós somos dele, que nós pertencemos a Ele, que tudo que temos vem dele, que tudo é por Ele, para Ele, tudo é dele, e que nada é meu, e que eu preciso buscar a presença dEle, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso vir à igreja, eu preciso buscar a face do Senhor, preciso pegar aqueles dons e talentos que Deus me deu e tirar do baú e vir fazer a obra do Senhor. O que Deus vai precisar fazer? Nós vamos esperar acontecer alguma coisa para a gente tomar uma posição espiritual e nos lembrarmos de Deus, nos lembrarmos de quem nós somos e para que fomos chamados. Israel era assim, se afastou tanto, se afastou tanto, se afastou tanto, se envolveu com o mundo ao seu redor, se envolveu com o mundo ao seu redor e se esqueceu quem ele era, se esqueceu para que foi chamado. Qual era o propósito de Deus para a sua vida? Se esqueceu de Deus, se misturou com a idolatria, se prostituiu na idolatria. Até que Deus realmente resolve apertar o cerco para trazê-los de volta. E quando Deus faz por amor. Talvez você diga, mas pastor, eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor, eu estou lendo a Bíblia. Que bom, meu irmão. Continue assim. Intensifique isso cada dia mais, viva uma vida cada vez mais perto de Deus, continue orando, continue lendo a Bíblia, continue vindo à igreja, continue investindo no reino de Deus, você não está perdendo nada, você só está ganhando. Intensifique mais a sua rotina, busque mais ao Senhor. Se você não está ainda vivendo uma vida conforme a palavra do Senhor, talvez nessa noite Deus esteja dizendo para você, olha, não espere o cerco se fechar, não espere a situação ficar difícil, não espere o problema bater à tua porta. O dia mau ele chega sim, chega para todo mundo. Enquanto estivermos aqui na terra, nós somos sujeitos a tanta coisa. E o dia mau pode chegar para mim, pode chegar para você, pode chegar lá na minha casa, na sua casa. O importante, irmãos, é que quando o dia mau chegar, nós estejamos revestidos com a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho,
empunhando o escudo da fé, a espada do Espírito, com o capacete da salvação, vivendo uma vida de oração. Aí nós vamos poder resistir no dia mau, e depois que tudo passar, permanecer firme. Isso é que é importante. Importante é Deus em minha vida e em sua vida. Importante é meu relacionamento com Deus, e nada pode quebrar isso. Enquanto nós estivermos preocupados com as picuinhas e com as coisas desta vida, nós estamos nos afastando de Deus. Temos que nos preocupar em manter o nosso relacionamento com Ele, manter a nossa intimidade com Ele. Isso inclui afastar de nós tudo aquilo que pode nos afastar dEle. Você entendeu? Diga amém. Fique de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Deus Santo, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo livro de Juízes, ó Deus. Muito obrigado porque neste livro, Senhor, o Senhor tem falado ao nosso coração de uma forma toda especial. Quantas vezes nos identificamos, ó Deus amado, com as passagens deste livro. Mas tudo que nós te pedimos, ó Deus, é que o Senhor transforme o nosso coração. Ó Deus, é que o Senhor nos leve para cada dia mais perto de Ti. Tu nos amas, Senhor, e Tu nos amas com um amor muito especial. Nós somos os Teus filhos, ó Deus, e Tu és Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia. Ó Deus amado, e se muitas vezes Tu tens permitido alguma coisa em nossas vidas, com o propósito de nos trazer de volta, faz-nos entender isso, faz-nos enxergar isso, e faz-nos tomar uma atitude de retornar a Ti, de voltarmos para Ti, e de buscarmos a Tua face. Muda o nosso coração, transforma a nossa vida, para que possamos viver conforme a Tua palavra. Dá-nos uma vida de obediência e de temor a Ti, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a lançar fora tudo aquilo que não Te agrada. Que o Senhor domine todas as áreas da nossa vida. Que não haja em nós, ó Deus, nenhuma área em nossa vida que o Senhor não possa dominar. Que o Senhor não possa, ó Deus amado, ter acesso. Que o Senhor não possa entrar e modificar. Eis aqui o nosso coração, Deus. Eis aqui nossa vida, nossa alma. Nós entregamos a Ti, Senhor. Aleluia. Cante assim, de olhos fechados. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, cante para o Senhor, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, porque eu sou filho, de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu. Cante para o Senhor, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Mais uma vez, diga ao Senhor, se Tu olhares, Senhor, se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. Seja sincero com o Senhor nesta noite. Ele sabe do desejo do teu coração de servir a Ele. Aleluia. Aleluia. É por isso que Ele te ama. É por isso que Ele te ama. Aleluia. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça para Ele. Meu coração igual ao Teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao Teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Cante, ensina-me a amar o meu irmão.
ensina a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Igual ao teu. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar nesse momento.